Você já sentiu que sua profundidade afasta, em vez de atrair? Você está cansada dos conselhos que sugerem que você deve ser mais simples, menor, mais conveniente? Você olha para mulheres que não seguem as regras, mas o mundo parece se curvar a elas. Qual é o segredo delas? O segredo dessas mulheres não está em táticas proibidas ou técnicas baratas. É um estado de ser, uma alquimia profunda da alma. E para compreendê-la, devemos deixar de lado as revistas modernas e olhar para as plantas autênticas da psique humana, deixadas por Carl Jung. Ele não era um coach de sedução. Ele era um cartógrafo da alma que estudava os arquétipos, forças eternas que moldam nossa realidade. Durante a próxima hora, não vamos simplesmente listar 7 segredos. Faremos algo maior. Primeiro, você entenderá por que todas as suas tentativas de ser atraente fracassaram e por que isso é um bom sinal. Segundo, vamos decifrar os 7 pilares da força interior que transformam uma mulher de objeto de desejo em centro do seu próprio universo. E terceiro, você verá o caminho para despertar essa força em si mesma, sem trair sua verdadeira natureza. Se você está pronta para parar de buscar aprovação nos olhos alheios e começar a irradiar sua própria presença profunda, então nosso mergulho começa. Agora mesmo, vamos desacelerar por um momento. Quero falar sobre um sentimento sutil, mas constante. Sobre o sentimento de exílio interior. É a sensação de ser um oceano, com suas correntes, profundezas e mistérios, em um mundo que valoriza apenas lagoas tranquilas e previsíveis. Suas ondas assustam aqueles acostumados à água parada. Sua profundidade parece perigosa para eles, em vez de convidativa. Você carrega em si uma biblioteca inteira, volumes encadernados de experiência, intuição e pensamentos complexos, mas exigem que você leia apenas o título chamativo. E quando você tenta compartilhar o conteúdo, olham para você com perplexidade, como se estivesse falando uma língua esquecida. Você é um instrumento musical finamente sintonizado, capaz de extrair melodias que arrebatam a alma, mas pegam você em mãos rudes e tentam tocar você como um tambor, alto, simples, sem nuances. Lembre-se daquele silêncio constrangedor em um encontro. O momento em que você quer falar sobre significados, sobre o que realmente move uma pessoa, e seu interlocutor está recontando entusiasticamente o enredo de uma série de TV. Você acena educadamente, mas um grito de silêncio clama dentro de você. Uma sensação de total inadequação. É aqui que reside a raiz da dor. Sua complexidade, sua intuição, sua multidimensionalidade são percebidas como problemáticas. Convencem você de que é preciso ser mais simples. E você começa a acreditar que há algo errado com você. Que você é um problema que ninguém quer resolver. Permita-me dizer-lhe algo importante. E peço que você ouça isso não com a mente, mas com todo o seu ser. Este sentimento de alienação, esta dor de inadequação, não é um sinal de sua inferioridade. Pelo contrário, é um sintoma de uma alma que desperta, que não pode mais se alimentar de substitutos. Substitutos de comunicação superficial, elogios vazios e expectativas alheias. Sua alma está faminta por algo autêntico. Sua ânsia por profundidade não é um capricho nem uma deficiência. É o chamado do seu verdadeiro eu, de sua self, que exige alimento genuíno para seu crescimento. Não é sua alma que está doente. É a alma que está se curando de um mundo que tentou torná-la pequena, simples e conveniente. Cada ataque dessa dor não é agonia, mas um espasmo de parto, prenunciando o nascimento de uma versão mais íntegra de você. O mundo não quebrou você, apenas ficou muito apertado para você. Lembre-se disso, você não está quebrada, você está crescendo para além da sua casca antiga, e este processo é sagrado. E agora que criamos este espaço seguro, permita-me fazer-lhe uma pergunta que pode mudar tudo. E se eu lhe dissesse que toda a sua busca por atratividade é o caminho mais certo para perdê-la? Que, enquanto você olha para fora, buscando aprovação nos olhos dos outros, você está em um estado de pedinte? Sua energia escapa para o objeto de quem você espera uma avaliação, deixando você vazia.
E se a atratividade verdadeira, quase hipnótica, nascesse no exato momento em que uma mulher desiste completamente da ideia de ser atraente para alguém e decide tornar-se absolutamente irresistível para si mesma, neste instante ocorre uma mudança tectônica na psicologia do seu ser. Não é um jogo de palavras nem um aforismo bonito. É uma lei fundamental da psicologia da alma. A energia para de vazar para fora e começa a circular dentro, criando um poderoso campo gravitacional. Você deixa de ser um reflexo da luz alheia e se torna sua fonte. E é para essa luz interior, para essa integridade, que os outros são atraídos. Não porque você os chama, mas porque eles não conseguem evitar. E para compreender este grande paradoxo, devemos primeiro, como arqueólogos pacientes, limpar as ruínas. As ruínas de falsas crenças que soterraram nossa verdadeira força. Devemos metodicamente, pedra por pedra, desmontar aquelas mesmas táticas e técnicas que a cultura popular nos vende como poder feminino, mas que na verdade são as correntes mais sofisticadas. Elas prendem nossa atenção ao exterior, fazendo-nos esquecer o interior. Prometem controle sobre os outros, mas concedem apenas ansiedade dentro de nós. Ensinam-nos a ser alguém, em vez de nos permitirem ser. Antes de construir o templo da sua integridade, é preciso derrubar a prisão das expectativas alheias. Vamos começar essa desconstrução. E a primeira ruína que devemos limpar é os 3 grandes mitos sobre a atratividade, nos quais tanta ansiedade feminina está construída. Mito primeiro, o mito da indisponibilidade. Dizem-nos, seja fria, não responda imediatamente, faça-o lutar por você. E isso parece lógico, pois cria a ilusão de valor através da escassez. Mas a verdade é que esta estratégia é uma armadilha. Ela atrai não um parceiro maduro que busca um igual, mas um caçador imaturo, para quem você é apenas mais um troféu que ficará empoeirado na parede do seu ego assim que a caçada terminar. O interesse construído na perseguição morre na linha de chegada. Você não ganha amor, mas apenas uma confirmação temporária do seu preço aos olhos do conquistador. Mito segundo, o mito da positividade eterna. Sussurram-nos, seja sempre leve, sorria, não o sobrecarregue com seus problemas. A lógica aqui é simples. Ninguém gosta de negatividade. Todos se sentem atraídos pela luz. Mas a verdade é que, ao proibir-se emoções negativas, raiva, tristeza, dúvidas, você comete um ato de autotraição. Você corta metade da sua alma para se tornar conveniente. Você se transforma de uma mulher viva, que respira, multifacetada, em uma figura de papelão com um sorriso desenhado. E com uma figura de papelão, é impossível construir um relacionamento profundo. Pode-se tê-la, mas não se pode conhecê-la. E o terceiro mito, o mais traiçoeiro, o mito do camaleão. O conselho é, torne-se o ideal dele, adapte-se aos interesses dele. Ele ama futebol? Agora você também ama. Ele ouve rock? Aqui está a sua nova playlist. Parece que isso cria intimidade e comunhão. Mas na verdade, isso apaga você. Na tentativa de se tornar o espelho dele, você perde seu próprio rosto. O homem, em um nível profundo, não busca seu reflexo. Ele busca o outro, um universo separado que pode ser explorado. Quando ele vê em você apenas o eco dos seus interesses, rapidamente perde a curiosidade, porque é impossível apaixonar-se por um eco. Todos estes equívocos têm um erro comum, fatal. Tentam curar uma ferida profunda com um curativo. Trabalham no sintoma, ignorando completamente a causa. Tentam embelezar a fachada de um prédio cuja fundação rachou. Permita-me explicar esta metáfora crucial. Imagine sua personalidade como um edifício majestoso. Na superfície, sua fachada. Esta é sua persona, segundo Jung. Sua aparência, roupas, maneiras, sua página nas redes sociais. As histórias decoradas que você conta sobre si mesma. É a parte de você que você mostra ao mundo. Mais profundamente, as paredes de sustentação. São seus valores, seus princípios, seus limites. São as lições que você tirou de sua experiência, sua resiliência. É o que a mantém de pé quando os ventos da vida sopram,
E na base, escondida dos olhos, está a fundação. Este é o seu verdadeiro eu, sua self. É sua conexão profunda, inquebrável consigo mesma, com a alma. É quem você é quando ninguém está olhando. É a fonte de sua força interior e autenticidade. Pois bem, todos esses mitos, seja indisponível, seja positiva, seja camaleão, são tentativas desesperadas de infinita reforma cosmética da fachada. É uma tentativa de retocar a tinta descascada, pendurar uma linda guirlanda na janela, mudar a cor das venezianas. A cultura moderna está obcecada pela arte de decorar fachadas, mas silencia criminosamente sobre a arte de assentar a fundação. Mas aqui está a verdade implacável da arquitetura da alma. Se a fundação rachou, se você perdeu a conexão consigo mesma, nenhuma decoração, mesmo a mais artística, salvará o edifício da destruição. As rachaduras ainda aparecerão sob a tinta fresca. E o principal, o edifício parecerá inseguro. E uma pessoa madura, psicologicamente estável, sente isso intuitivamente. Seu subconsciente, como um sismógrafo sensível, capta não o brilho da tinta na fachada, mas a solidez monolítica da fundação. Não é atraído pela decoração, é atraído pela sensação de lar, por um lugar onde é seguro, pela integridade. Esta metáfora do edifício não é apenas uma bela teoria, é uma ferramenta de diagnóstico. O espelho que lhe estendo agora, para que você possa ver não apenas o reflexo, mas também a construção interna. E peço que você faça algo importante, algo que requer silêncio e honestidade absoluta consigo mesma. Faça a si mesma uma pergunta. Em qual área da minha vida eu gasto mais energia na fachada, ignorando desesperadamente a fundação? Talvez seja sua carreira, onde você cria uma imagem impecável de profissional incansável, enquanto por dentro você se esgota completamente e as paredes de sustentação dos seus valores estão rachando sob a pressão. Ou é a amizade, onde você desempenha o papel de amiga divertida e leve, sempre pronta para ouvir, mas nunca arriscando mostrar sua própria dor e vulnerabilidade, como se fosse uma rachadura que fará o edifício inteiro desmoronar? Ou talvez sejam os relacionamentos românticos, onde você tem tanto medo de ser rejeitada, que se torna o reflexo ideal, mas sem vida, do parceiro, encobrindo cuidadosamente cada uma de suas características inconvenientes. Pense nisto. Onde você mais tem medo de mostrar suas rachaduras, suas imperfeições, suas dúvidas, seu cansaço? Onde você as esconde com o maior empenho, sentindo intuitivamente que é precisamente nesses pontos vulneráveis que se esconde sua força autêntica e inquebrável? E agora peço que você faça algo que raramente se faz neste mundo acelerado. Pause este vídeo, por 1 minuto, por 5, o tempo que for necessário. Não tenha pressa, não procure a resposta certa. Apenas permita que ela venha, porque a resposta a esta pergunta não é apenas informação. Não é motivo para autoflagelação. É uma chave. É a primeira marca no mapa do seu mundo interior, indicando o local exato onde está enterrado o seu maior tesouro. É o começo do seu caminho de volta para casa, para si mesma, para a sua fundação. Se você foi honesta consigo mesma neste minuto de silêncio, provavelmente sentiu algo mais do que apenas um pensamento. Sentiu uma leve pontada de desconforto, de reconhecimento, e talvez até de saudade. Esta é a voz da sua fundação. É o chamado da sua essência autêntica, cansada de ser enterrada sob camadas de expectativas alheias e máscaras sociais. É sobre este trabalho com a fundação, sobre este retorno para casa para si mesma, que o grande arquiteto da alma, Carl Gustav Jung, falou durante toda a sua vida. Ele não era apenas um psicólogo, ele era um cartógrafo do mundo interior, que desceu às minas mais profundas da psique humana e trouxe de lá os planos de sua verdadeira estrutura. Ele chamou este processo central da vida de individuação, a grande e, por vezes, difícil jornada de se tornar quem você realmente é. Não é um processo de adicionar algo novo, mas um processo de cortar corajosamente tudo o que é supérfluo, tudo o que é superficial. É um trabalho arqueológico para limpar seu
Eu autêntico dos escombros de prescrições parentais, estereótipos culturais e medos próprios. É o caminho para deixar de ser uma cópia e tornar-se um original. E a mulher que embarca neste caminho realiza a maior mudança de paradigma. Ela para de precisar decorar a fachada, pois sua própria estrutura interna, sua integridade, torna-se sua principal, inegável beleza. Ela não tenta mais ser atraente, ela simplesmente é. E este ser irradia tal força e autenticidade que se torna hipnoticamente atraente. Portanto, os 7 segredos de que falaremos a seguir não são 7 elementos de decoração para sua fachada. Não são 7 truques para atrair atenção. São 7 colunas de sustentação do seu templo interior. 7 pilares sobre os quais se apoia seu ser soberano, íntegro e irresistível. E vamos começar a erguê-los agora mesmo. Então vamos erguer a primeira e mais importante das 7 colunas deste templo interior. É a fundação para todas as outras. Coluna número 1, soberania. Ela é o centro da sua gravidade. O que isso significa? Soberania é a manifestação prática, vivida em nível celular, da individuação. É o estado em que uma mulher deixa de ser uma colônia psicológica de opiniões, desejos e humores alheios. Ela não busca mais fora o que aprendeu a dar a si mesma. Aprovação, senso de valor próprio, direção para seu caminho, até mesmo entretenimento. Sua solidão não é um vácuo que precisa ser preenchido urgentemente por alguém, mas um isolamento frutífero, preenchido por sua própria presença rica. Ela deixa de ser uma pedinte e se torna uma fonte. Metaforicamente, ela não é mais um planeta buscando desesperadamente uma estrela em torno da qual possa orbitar para receber luz e calor. Ela mesma se torna a estrela. Ela acende seu sol interior e seu próprio campo gravitacional, suave mas implacavelmente, ordena os planetas, satélites e mundos inteiros ao seu redor. Eles são atraídos não porque ela os chama, mas porque esta é a lei de sua natureza. Como isso se manifesta na vida? É a mulher que pode ir a um restaurante, ao cinema ou viajar sozinha, e tirar disso um prazer profundo e sincero. Ela não espera que alguém lhe ofereça experiências. Ela as cria para si mesma. Seu não soa tão calmo, firme e sem culpa quanto seu sim. Porque ambas as palavras vêm do mesmo lugar, do seu centro soberano, e não do medo de desapontar ou do desejo de agradar. Ela é a dona do seu território. Mas apenas a soberania não é suficiente para ser uma estrela. É preciso combustível. E esse combustível está escondido onde a maioria tem medo de olhar. Esta é a segunda coluna. Dança com a sombra. Ela não tem medo dos seus demônios. A sombra, segundo Jung, não é o mal. É o depósito de tudo o que nos foi proibido sentir e manifestar para sermos boas meninas. Nossa raiva, nossa agressão saudável, nossas ambições inconvenientes, nossa sexualidade primitiva. A mulher madura não tenta destruir esta parte de si mesma. Ela entende que isso significaria destruir a fonte de sua força vital. Em vez disso, ela desce aos seus porões, acende a luz e conhece aqueles que lá vivem. Ela integra sua sombra. Ela não destrói sua raiva, mas a transforma em limites inquebráveis. Ela não reprime suas ambições, mas as direciona para a criação de sua realidade. Ela é como a lua. Tem um lado visível, claro, e um lado invisível, escuro. E ela sabe intuitivamente que é o lado escuro que lhe dá volume, gravidade e mistério. Uma mulher sem sombra não é um anjo. É uma silhueta plana, recortada em papel, que será facilmente soprada pelo primeiro sopro de vento. Como isso se manifesta na vida? Ela não busca conflito, mas também não foge dele, capaz de permanecer firme em seu terreno. Sua raiva é um fogo limpo e controlado que aquece seus princípios, não um incêndio caótico que queima tudo ao redor. Sua sexualidade não é uma roupa berrante, mas um zumbido baixo e silencioso de força vital que se sente em sua presença. Ela para de tentar ser doce. Ela se permite ser real. Ela fez amizade com o lobo que vive dentro dela, e por isso não precisa usar pele de ovelha para parecer inofensiva. A sombra integrada lhe dá acesso a uma força primitiva e inquebrável. Mas a força sem direção pode se transformar em caos.
E para que isso não aconteça, uma terceira coluna de apoio é erguida em seu templo interior. Coluna número 3, bússola interna. Ela é seu próprio logos. Este é o seu ânimos desenvolvido, seu princípio masculino interior. Se sua essência feminina, seu eros, é a capacidade de conexão profunda e sentir, seu ânimos é o logos, o princípio do significado e da estrutura. É sua capacidade de pensamento claro, planejamento estratégico e, o mais importante, de estabelecer limites inquebráveis. Ela não busca um homem para que ele seja sua espinha dorsal, porque ela já desenvolveu a sua própria. Ela não espera que alguém venha e construa sua vida, porque ela tem seu próprio arquiteto interno, que consulta seus próprios planos. Imagine assim: sua alma não é apenas o oceano vivo e agitado de Eros, com toda a sua profundidade e imprevisibilidade. No centro deste oceano, em uma rocha inquebrável, está um farol sólido, seu logos. O farol não tenta acalmar o oceano ou secá-lo. Isso seria violência contra sua natureza. Não. Ele apenas brilha. Ele dá à sua enorme força uma orientação clara, ajuda a contornar os recifes e não permite que as ondas destruam sua própria margem. Como isso se manifesta na vida? Ela gerencia suas finanças com confiança, porque sua segurança é sua responsabilidade. Ela pode calmamente, sem drama ou acusações, olhar nos olhos do parceiro e dizer: "Isso é inaceitável para mim." Suas decisões são baseadas não apenas no intuitivo "eu sinto", mas também no ponderado "eu penso" e no firme "eu sei." E o mais importante, ela para de procurar um salvador. Ela busca um igual. Quando sua bússola interna, ânimos, aponta o caminho, você para de se desviar do curso por causa de cada onda aleatória. Você adquire uma qualidade que, em nosso mundo caótico e ansioso, age de forma quase hipnótica. Esta é a quarta coluna. Profundidade, não drama. Ela é um oceano, não uma tempestade. Esta é a ativação do arquétipo da velha sábia dentro dela. A capacidade de ver a essência das coisas, sem se envolver na espuma superficial dos eventos. Drama é a criação constante de ondulações na superfície para atrair atenção para sua agitação. Profundidade é a consciência de que a verdadeira vida acontece nas correntes submarinas, silenciosas e poderosas. O drama grita: "Olhe para mim." A profundidade silencia: "Olhe para dentro de si." A mulher imatura é uma poça rasa. Qualquer pedra jogada nela, uma palavra alheia, um olhar de lado, causa círculos turbulentos e respingos. Ela exige que todos notem sua agitação. A mulher madura é um lago profundo de montanha. A mesma pedra jogada em suas águas afunda silenciosamente na profundidade, sem perturbar a majestosa calma da superfície. Seu silêncio pesa mais do que milhares de gritos alheios. Sua presença acalma, em vez de excitar a ansiedade. Sua calma não é indiferença, mas testemunho de que ela viu tempestades mais fortes e sabe que todas elas passam. De onde vem essa profundidade? Não surge do ar. É cultivada no silêncio. É nutrida no espaço que o mundo moderno mais teme. Esta é a quinta coluna, linguagem do silêncio. Seu mundo interior é vasto. Esta é sua conexão profunda e íntima com seu inconsciente. A mulher madura não tem medo do silêncio, porque no silêncio ela não está sozinha. Ela se encontra consigo mesma, com suas ideias, imagens, sonhos e símbolos. Sua solidão não é um vácuo que precisa ser preenchido pela presença alheia ou pelo ruído externo. É solo fértil, onde sua singularidade prospera, onde sua alma fala com ela em sua verdadeira língua. Sua personalidade é como uma casa enorme com muitos cômodos. O que ela mostra ao mundo é apenas o salão claro e acolhedor. Mas além de suas portas há uma biblioteca silenciosa, cheia de sabedoria, uma oficina criativa, onde novas ideias nascem, e um jardim secreto, onde só ela tem acesso. Ela não se apressa em fazer uma excursão para cada pessoa que encontra. Não porque esconde algo, mas porque esses espaços são sagrados. É a consciência de que esses cômodos invisíveis existem que cria a sensação hipnótica de mistério e profundidade insondável. Como isso se manifesta na vida?
Ela pode passar a noite inteira com um livro e considerá-la a melhor noite da semana. Ela não tem medo de pausas na conversa, porque sabe que o silêncio muitas vezes fala mais do que as palavras. Ela não precisa de um fluxo constante de estimulação externa, feed de redes sociais, séries infinitas, porque sua série interna é muito mais interessante. Ela é atraente não porque esconde algo, mas porque há algo para descobrir nela. E quando uma mulher passa muito tempo no silêncio de sua casa interior, ela inevitavelmente aprende a ouvir seus verdadeiros habitantes, seus sentimentos. Assim, no seu templo, é erguida a sexta coluna, viva e vibrante. Coluna número 6, honestidade emocional. Seus sentimentos são informação, não arma. Esta é sua função de sentimento desenvolvida. Ela para de dividir as emoções em boas e más, certas e erradas. Ela as trata como sinais valiosos de sua alma, como dados sobre seu estado interior. Raiva, tristeza, alegria, medo, tudo isso não é inimigo para ela, mas mensageiro. Ela não os reprime, permitindo que se transformem em veneno de agressão passiva. Ela não os despeja nos outros, usando-os como arma no drama. Ela faz algo terceiro, o mais difícil e o mais sábio. Ela os vivencia. Suas emoções são como o clima em seu mundo interior. Ela não tenta cancelar a chuva de tristeza ou proibir a tempestade de raiva. Ela simplesmente pega o guarda-chuva da consciência ou espera a tempestade em sua casa segura, sabendo que todo o clima passa e é necessário para o equilíbrio geral do ecossistema de sua alma. Ela é uma observadora sábia do seu clima interior, não sua vítima indefesa. Como isso se manifesta na vida? Ela pode dizer calmamente: "O que você fez me causou raiva. Quero discutir isso", em vez de punir com o silêncio ou explodir em acusações. Ela pode chorar sem vergonha, entendendo que as lágrimas não são fraqueza, mas uma chuva purificadora para a alma. Sua alegria é contagiante, porque não é fingida, mas vem de sua essência. Ela não tem medo de seus sentimentos, e por isso não se assusta com os sentimentos dos outros. Em sua presença, é possível ser real. E então, quando todas as 6 colunas, soberania, sombra, bússola, profundidade, silêncio e honestidade, são erguidas, o templo interior está pronto. Ele se torna algo mais do que apenas uma construção confiável. Ele adquire uma propriedade quase mágica. Esta é a 7ª, final e mais misteriosa coluna. Coluna no 7, espelho para a alma. Ela reflete para ele o seu próprio potencial. Dentro da psique de cada homem, como Jung ensinou, vive a ânima, sua imagem inconsciente e interior da mulher, sua musa, seu guia para o mundo da alma. Muitas vezes esta imagem é esquecida ou não é consciente. Mas quando tal homem encontra uma mulher na qual todas as 6 colunas foram erguidas, ocorre uma reação alquímica. Ele projeta inconscientemente nela essa sua imagem ideal e brilhante. Ele se apaixona não tanto por ela, mas por sua própria alma que ele viu de repente nela. Ela se torna para ele um espelho puro, não obscurecido. Antes de encontrá-la, todos os outros espelhos eram tortos, turvos, manchados por expectativas alheias. E agora, pela primeira vez na vida, ele vê na mulher não apenas um objeto de desejo, mas um reflexo claro de sua própria profundidade esquecida. Ele perde a cabeça, não por ela, mas pelo encontro ensurdecedor consigo mesmo, que se tornou possível graças a ela. Mas aqui está o seu poder supremo. Graças à sua integridade, ela vê essa projeção. Ela não diz a si mesma: "Eu sou a deusa dele". Isso é uma armadilha para o ego. Ela simplesmente suporta essa adoração. Ela permanece ela mesma, soberana, aterrada, e assim mantém o espelho estável, dando-lhe a preciosa oportunidade de conhecer sua própria alma, sem quebrar a si mesma ou a ele. Para que você sinta verdadeiramente como isso funciona, permita-me contar-lhe uma história. É a história de David e Anna. O mundo de David era um mundo de superfícies brilhantes. Um investidor de sucesso, ele morava em uma cobertura com janelas panorâmicas. E sua vida era uma série de negócios, vitórias e mulheres troféu que refletiam seu status.
Mas aos 40 anos, ele sentia um cansaço profundo. Todos os roteiros haviam sido aprendidos, todos os jogos jogados. Havia um vazio por dentro. Ele conheceu Anna na abertura de uma galeria. Ela não era a mulher mais brilhante ou barulhenta na sala. Ela estava simplesmente parada perto de uma pintura, olhando-a de verdade. David se aproximou, ligando seu charme afiado. Ele falou sobre suas viagens, sobre um negócio recente. Anna ouvia, mas seus olhos estavam calmos e claros. Ela não tentava agradá-lo. Quando ele perguntou o que ela achava da pintura, ela respondeu: "Ela me faz sentir muito sozinha e muito livre ao mesmo tempo." Foi a primeira vez em muitos anos que uma mulher lhe respondeu não o que ele esperava ouvir, mas o que ela realmente sentia. Suas táticas padrão se quebravam contra sua presença. Quando ele impulsivamente propôs que eles voassem para Paris no fim de semana, ela recusou gentilmente. "Obrigada, isso é muito generoso, mas tenho uma aula de cerâmica no sábado." Estava esperando por ela a semana toda. Não foi um capricho ou um jogo de indisponibilidade. Foi um fato da vida dela, do seu território soberano. Uma vez no jantar, ele, por hábito, testando sua resistência, expressou uma opinião cínica sobre a natureza humana. Ela não discutiu nem concordou. Ela olhou para ele e perguntou calmamente: "David, você realmente acredita nisso? Ou você está apenas magoado?" Seu mundo cambaleou por um momento. Ninguém nunca havia olhado para além de sua fachada. Sentado uma noite em sua cobertura impecável, cercado pelos símbolos de seu sucesso, ele percebeu algo assombroso. Ele não estava apenas atraído por Anna. Em sua presença, o silêncio ensurdecedor de sua alma era substituído por uma melodia tranquila. Não era desejo de possuir, era um sentimento de reconhecimento. Como se ele, o eterno andarilho, finalmente tivesse voltado para casa. Ele percebeu que todas as suas conquistas eram uma tentativa de construir muros, e ela era uma porta aberta para o espaço que ele tanto procurava, para si mesmo. No próximo encontro deles, ele, transbordando de sentimentos, disse: "Eu não sei o que você faz comigo. Perto de você, eu me lembro de algo importante." Anna não estremeceu sob o peso de sua adoração. Ela não colocou a coroa de deusa que ele tentava colocar nela. Ela apenas sorriu, tocou sua mão e disse: "Talvez você esteja apenas se lembrando de si mesmo, David." Ela permaneceu o espelho, e ele, que veio a ela para conquistar, pela primeira vez em muitos anos começou a encontrar a si mesmo. A história de Anna e David termina aqui, mas a sua história verdadeira, está apenas começando. E este relato não é apenas uma ilustração, é uma chave. Entenda, esta história não é sobre os fictícios Devi e Anna. Anna é aquele potencial enorme e brilhante que vive dentro de você. É a versão de você que parou de se desculpar por sua profundidade e começou a vivê-la. E David? David não é apenas um homem, é um reflexo simbólico do mundo. Um mundo que está desesperadamente faminto por autenticidade. Um mundo que se cansou de fachadas impecáveis e se sente intuitivamente atraído por uma fundação sólida. Sua profundidade, que você achava que afastava, é na verdade aquela fonte de água viva que este mundo ressequido anseia. Ela apenas espera que você construa um canal digno para ela. E estas 7 colunas que discutimos não são apenas teoria. É seu plano arquitetônico pessoal. São 7 áreas para o seu crescimento, 7 direções para o seu trabalho interior. Olhando para elas honestamente, você pode determinar exatamente onde seu edifício interno é mais vulnerável e onde o poder inquebrável já está assentado. Portanto, agora quero fazer-lhe a segunda, e talvez a pergunta mais importante desta hora. Peço que você olhe novamente para dentro, no silêncio do seu ser. Qual destas 7 colunas no seu templo interior precisa de mais atenção agora? Qual delas parece a mais frágil, a mais abandonada, ou exige uma restauração imediata e amorosa? Vamos lembrá-las. 1. Soberania, sua pertença a si mesma. 2. Dança com a sombra, sua amizade com sua força e seus lados escuros. 3. Bússola interna, sua estrutura interna e seus limites. 4. Profundidade, não drama,
sua sabedoria emocional. 5. Linguagem do silêncio, sua conexão com seu rico mundo interior. 6. Honestidade emocional, sua capacidade de vivenciar sentimentos sem se destruir. 7. Espelho para a alma, sua capacidade de ser em vez de parecer. E agora peço que você faça algo simples, mas incrivelmente poderoso. Escreva o número ou o nome desta coluna nos comentários abaixo. Não para mim, não para os outros, para si mesma. Este será seu primeiro passo para o fortalecimento dela. Será sua declaração de intenção ao universo. Este ato é mais do que apenas um comentário. É consciência. É uma declaração. É o primeiro golpe de martelo no trabalho sagrado de restauração do seu templo interior. Que este espaço digital se torne testemunha da sua decisão analógica e verdadeira. E o fato de você ter conseguido identificar sua coluna mais fraca é já o início de uma grande transformação. Porque você acabou de descobrir seu chumbo. Permita-me explicar. Cada vez que você se sentiu não sendo assim, demasiado complexa, inconveniente, cada vez que você enfrentou a dor da rejeição ou a saudade da solidão, pensando que havia algo errado com você, isso não era uma maldição. Era seu alquimista interior, que em um sussurro quieto, mas persistente, lhe apontava seu chumbo. Na antiga ciência da alquimia, o chumbo, ou prima matéria, não é apenas um metal. É o símbolo do estado original, caótico, inconsciente. É o peso dos nossos medos, a cinza da nossa incerteza, o frio das nossas velhas feridas. É aquela parte de nós que consideramos feia, inútil e da qual queremos nos livrar. E o ouro é o símbolo da integridade, da consciência, do brilho da alma desperta. E a grande obra dos alquimistas, sua magnum opus, consistia não em encontrar ouro fora, mas na transformação de seu chumbo interior em ouro. Esta é a metáfora mais precisa do processo de individuação. E aqui está o segredo principal. A alma nos envia a dor não para que soframos, mas para que finalmente prestemos atenção nela. Seu sentimento de solidão não é um defeito, é uma bússola que aponta para a necessidade de fortalecer a coluna da soberania. Seu cansaço das montanhas russas emocionais é um chamado à profundidade, não ao drama. Seu medo da sua própria força é um convite para a dança com a sombra. Sua dor não é uma punição. É uma bússola sagrada que aponta infalivelmente para o lugar em sua alma onde está enterrado seu maior tesouro. Cada um dos seus chamados defeitos, cada um dos seus problemas é apenas um professor disfarçado que veio para levá-la de volta para casa, para sua integridade. Sua tarefa não é fugir dele, mas sentar-se e começar a lição. O alquimista não trabalha na praça barulhenta do mercado, mas na tranquilidade isolada do seu laboratório. Da mesma forma, o trabalho de transformar o chumbo psicológico em ouro é um trabalho profundamente interno e íntimo. Portanto, o primeiro e mais importante passo que você pode dar agora é mudar o vetor de sua atenção. Pare de olhar para fora. Olhe para dentro. Isso significa parar de fazer perguntas erradas. Perguntas que levam ao beco sem saída da ansiedade e da dependência. Perguntas como: o que devo fazer para agradar? Como devo atraí-lo? Que máscara devo usar hoje? Estas perguntas vêm do paradigma da escassez. Elas implicam que algo já está errado com você, e você precisa adicionar ou mudar algo para merecer amor. Comece a fazer perguntas certas e frutíferas. Perguntas que levam à força e à integridade. Em vez de, como posso me tornar atraente? Pergunte, qual parte de mim eu ignorei por tanto tempo que ela começou a doer para que eu a notasse? Em vez de, o que os homens querem? Pergunte, qual voz dentro de mim eu me recuso a ouvir? Pergunte a si mesma, do que minha sombra realmente tem medo? Sobre o que minha velha sábia interior silencia? Nem onde estão os verdadeiros limites do meu estado soberano? Com o que meu rei interior, meu ânimos, sonha? Este é o trabalho real. Não acontece em sites de namoro ou em eventos sociais. Acontece no silêncio, sozinha consigo mesma, com seu diário, com seus sonhos. Não exige um vestido novo, exige um novo nível de honestidade.
Não exige a habilidade de flertar, exige a coragem de enfrentar seus medos e seus tesouros. Não é um caminho fácil. É muito mais simples continuar pintando a fachada. Mas é o único caminho que leva à criação de algo autêntico e inquebrável. Pare de tentar vencer no jogo externo, cujas regras você não escreveu. Comece a vencer no jogo interno, onde você é a jogadora, o campo de jogo e o próprio prêmio principal. E para que este diálogo consigo mesma não permaneça apenas uma ideia bonita, quero dar-lhe uma ferramenta prática. É simples, mas sua profundidade pode surpreender você. É uma técnica baseada na imaginação ativa junguiana, que chamaremos de diálogo com a parte esquecida. Peço que você faça isso não na mente, mas fisicamente. Pegue uma caneta e papel, não um laptop, não um telefone. Exatamente caneta e papel, porque o movimento físico da escrita desacelera nossa mente racional e nos conecta com camadas mais profundas e intuitivas da psique. Passo primeiro. Crie um espaço de silêncio para si mesma por pelo menos 15 minutos, onde ninguém a perturbe. Passo segundo. Lembre-se da coluna que você identificou como a mais fraca, aquela que você, talvez, escreveu nos comentários. Dança com a sombra, bússola interna, soberania. Este é o seu parceiro de diálogo. Passo terceiro. Dirija-se a esta parte de si mesma como um ser vivo e real. Escreva-lhe uma carta. Comece assim: minha querida sombra, ou minha soberania esquecida. E então faça-lhe as perguntas mais honestas que lhe vierem à cabeça. Por exemplo, por que você se esconde? O que você quer me dizer que eu insisto em não ouvir? Do que você tem medo? De que força você guarda para mim? Passo quarto, e este é o passo mais importante, quase mágico. Ao terminar sua carta, mude a caneta para a outra mão, a não dominante. Ou simplesmente pegue uma caneta de cor diferente e comece a escrever a resposta em nome dela. Não pense, não analise, não edite, não tente fazer isso bonito ou certo. Apenas deixe a mão se mover. Deixe a resposta ser desajeitada, infantil, zangada e lógica. Permita que esta parte fale como ela quer. O que acontece neste momento? Você contorna seu sensor interno, seu ego, que sempre sabe como deve ser. O movimento incomum da outra mão, ou a cor diferente, quebram os caminhos neurais habituais, dando voz ao que é geralmente reprimido, seu inconsciente. Você ficará surpresa com a sabedoria, a dor e a força inquebrável que vivem em suas partes mais rejeitadas e esquecidas. Esta não é minha sabedoria, é a sua. Ela apenas espera que você finalmente lhe faça a pergunta e escute a resposta com respeito. Este exercício é apenas uma porta de muitas, que levam ao seu templo interior. Mas o trabalho mais importante não é a técnica. É uma mudança fundamental na sua intenção, na sua principal pergunta de vida. Entenda, sua verdadeira tarefa não é se tornar atraente. Sua tarefa é se tornar tão íntegra, tão autêntica e inquebravelmente você, que a própria questão da atratividade simplesmente deixará de existir. Ela se tornará irrelevante. Ela se dissolverá no brilho da sua presença, como a pergunta sobre se uma vela está acesa quando você olha para o sol. A atratividade é a sombra projetada pela integridade. Você passou anos tentando desenhar na parede uma sombra bonita, sem ter o objeto que a projetaria. Você perseguiu a consequência, ignorando a causa. Seu trabalho não é correr atrás da sombra. Seu trabalho é se tornar aquela escultura monolítica, linda em sua autenticidade, que projeta essa sombra sem qualquer esforço, simplesmente pelo fato da sua existência. E então sua missão muda. Ela se torna maior do que apenas felicidade pessoal ou relacionamentos bem-sucedidos. Sua tarefa é se tornar a mulher em cuja presença outras pessoas, não apenas homens, mas também mulheres, amigos, colegas, também de repente se lembram de sua própria alma esquecida. Sua integridade se torna uma permissão para que os outros sejam eles mesmos. Sua calma apaga a ansiedade deles. Sua profundidade os chama à sua própria profundidade. Você se torna não um objeto de desejo, mas um catalisador de despertar. Esta é a sua força verdadeira e inquebrável.
E a coisa mais importante que você deve ouvir hoje, ela não está em algum lugar lá fora, no futuro, após 10 anos de terapia ou a leitura de 100 livros. Ela já está em você, agora mesmo, inteira. Está no seu chumbo, que espera a transformação. Está na voz da sua sombra, que anseia por ser ouvida. Está no silêncio do seu coração. Ela nunca saiu. Ela apenas espera. Espera que você finalmente pare de buscar aprovação nos olhos alheios e volte seu próprio olhar amoroso e atento para ela. Percorremos um longo caminho nesta hora, do espelho da sua dor aos planos arquitetônicos do seu templo interior. E se resumirmos toda esta jornada a uma única pérola de sabedoria, ela brilhará com uma simplicidade ofuscante e inquebrável. Então, os 7 segredos da mulher madura que atrai não são 7 táticas para fisgar um homem. São 7 atos de libertação de si mesma, da prisão das expectativas alheias. Não são 7 chaves para o coração dele. São 7 chaves com as quais você abre 7 portões para o seu próprio reino soberano. Este é o grande caminho do desejo desesperado de ser escolhida para a consciência calma e inquebrável de que escolher é seu direito inalienável e sagrado. É uma mudança tectônica do estado de objeto, que é avaliado para o estado de centro do universo, que ele mesmo define a gravidade. Você para de ser uma candidata passando por uma entrevista interminável para o papel de mulher de alguém. Você se torna aquela que conduz esta entrevista e cuja pergunta principal é: você é digno de entrar no meu mundo? E, finalmente, o insight principal que peço que você leve consigo. A atratividade verdadeira e hipnótica não é o que você faz. Não é um conjunto de gestos, palavras ou estratégias aprendidas. É quem você se torna quando para completamente de tentar ser alguém para os outros. É o brilho que emana de você quando você não tenta mais brilhar com luz refletida, mas acende seu próprio sol. É a música que o mundo começa a ouvir quando você para de tocar notas alheias e finalmente permite que sua própria melodia da alma, única e irrepetível, soe. E quando você aceita esta verdade de todo o coração, não muda apenas seu pensamento. A própria textura da sua realidade muda. Permita-se por um momento ver este futuro. Imagine sua vida onde sua solidão não é mais uma saudade que precisa ser abafada, mas um isolamento frutífero e desejado. Tempo em que você se ouve. Imagine onde seu não, dito calmamente e sem desculpas, não causa culpa em você, mas gera um respeito silencioso e inabalável nos olhos dos outros. Imagine onde suas emoções não são uma tempestade caótica que ameaça afundá-la, mas conselheiras sábias, a linguagem da sua alma, que você aprendeu a ouvir com confiança. E imagine relacionamentos que não são uma busca desesperada por salvação de si mesma, mas uma dança livre e alegre de 2 universos autossuficientes que se encontram para enriquecer e não preencher o vazio um do outro. Imagine um encontro para o qual você vai não com a pergunta ansiosa, ele vai gostar de mim? Mas com a curiosidade tranquila e confiante. Ele será interessante para o meu mundo? Isto não é fantasia, não é um conto de fadas para adultos. Esta é a realidade que, tijolo por tijolo, é construída por cada um dos seus passos corajosos para dentro de si mesma, por cada diálogo honesto com sua sombra, por cada não dito ao mundo para dizer sim a si mesma. E esta construção começa hoje. E este caminho para o futuro, o caminho para dentro de si mesma, pode parecer solitário no início. Mas antes de concluirmos, quero agradecer-lhe. Obrigada por ter percorrido este caminho comigo até o fim. Passar uma hora inteira explorando as profundezas de sua alma em um mundo que exige de você apenas a atenção superficial de um segundo. Isso não é apenas assistir a um vídeo. É um ato de coragem. É um ato de revolução silenciosa e pessoal. E ao cometê-lo, você mudou. Você não é mais apenas uma espectadora consumindo passivamente informações. Você é uma exploradora, uma buscadora que ousou desdobrar seu próprio mapa. E saiba que você não está sozinha nesta jornada. Peço que você olhe os comentários abaixo deste vídeo. Você verá lá não apenas palavras. Você verá centenas, talvez milhares de outros exploradores como você. Cada um com sua paisagem única.
Cada um com sua coluna frágil que decidiu fortalecer. Cada um com seu mapa, mas todos caminhamos para o mesmo centro. Somos uma comunidade daqueles que vão para dentro. E isso é uma força enorme. Obrigada por estar aqui. E se você deseja que nossas pesquisas conjuntas continuem, se você sente que esta conversa deve ser continuada, então faça o seguinte. Se esta jornada foi valiosa para você, inscreva-se para não perder nossas próximas expedições aos cantos mais íntimos da alma. Clique no sino. Ele se tornará seu sinal pessoal, seu chamado, quando estivermos prontos novamente para partir, para novos mapas e novas descobertas. Cada um dos seus likes não é apenas um número para um algoritmo sem alma. É um farol. É uma luz que você acende na escuridão digital para ajudar outras almas buscadoras, assim como você, a encontrar este porto tranquilo no oceano de ruído superficial. Mas o mais importante que peço que você faça, não apenas assista, faça. Pegue pelo menos um pensamento, um sentimento desta hora e teça-o no tecido da sua vida de amanhã. Comece um diálogo com sua sombra. Diga um não honesto. Passe meia hora em silêncio. Viva a verdade que você descobriu hoje. E lembre-se sempre, não tente se ajustar ao mundo. Faça o mundo se ajustar à sua alma desperta.